Olá, turma. Sou a professora Fernanda, professora de vocês de estudo orientado. Essa é a nossa primeira aula do ciclo 3. Vamos falar sobre organização do material. É bem difícil desenvolver uma ótima gestão de tempo se não há uma compreensão clara de seus hábitos. Muitas pessoas dizem que são mais produtivas durante a noite, por exemplo. Para quem tem muitos compromissos, pode ser difícil incluir os estudos em uma rotina preenchida pelo trabalho e por outras obrigações. Ainda assim, você deve encontrar um ritmo adequado, não só aos compromissos que já fazem parte da sua vida, mas também às suas preferências. A partir disso, você entenderá como se organizar para estudar, sem que isso soe como uma atividade chata ou desgastante, entende? Portanto, planeje-se, estruture seus hábitos e mãos à obra. Como podemos organizar o nosso tempo? Então, faça uma análise de toda a sua rotina. Talvez um dos maiores empecilhos para você entre tempo para estudar, seja a falta de organização da sua rotina. Muitas vezes a correria do cotidiano faz com que a gente viva um dia após o outro, sem prestar a devida atenção às nossas atividades. Então, algumas coisas acabam sendo esquecidas, enquanto outras sempre são deixadas para depois. Consequentemente, os resultados podem não ser bem adequados, podem não ser bem aqueles que desejamos. Para fugir desse círculo vicioso, o ideal é analisar toda a sua rotina e entender quais as tarefas que você precisa cumprir, quanto tempo você tem disponível para cada uma delas e o que você deve fazer para dar conta de tudo. Visualizar isso de forma mais clara pode facilitar muito a sua vida. E como eu posso utilizar recursos a seu favor para otimizar o seu tempo? Então, hoje em dia, dispomos de uma série de recursos que facilitam a nossa vida, certo? A tecnologia é um grande exemplo disso. Contar com os equipamentos eletrônicos, aplicativos e com a internet ajuda muito a otimizar o nosso tempo. Sendo assim, avalie se você não está perdendo tempo com algo que pode ser resolvido de uma outra forma. Por exemplo, um livro pela internet quando estiver em casa, né? Você pode estar utilizando o seu celular para estar fazendo a leitura de um livro, ou ouvir na aula quando está ajudando a sua mãe na tarefa de casa, né? Nos afazeres de casa. É uma boa opção. Quais são as prioridades dos estudos? Então, defina as suas prioridades. Depois de entender melhor o momento em que você vive, que tipo de atividades tomam o seu tempo, provavelmente será necessário definir algumas prioridades. Afinal de contas, definitivamente você terá tempo para fazer tudo. Mas aquilo que é prioritário para você não pode faltar. Portanto, pense sobre o que é mais importante nessa fase da sua vida. Aliás, vale a pena lembrar que na hora de definir suas prioridades, você deve pensar tanto no aspecto profissional quanto no pessoal. Não se esqueça que seu bem-estar também é fundamental. Por isso, não deixe de lado a sua saúde física e emocional. E considere a importância da atividade como encontrar seus amigos com certa frequência, incluir exercício físico na sua rotina e reservar um tempo para descansar. Encontre um bom local para estudar. Sabe uma coisa que pode dificultar muito a gestão do tempo?
não ter um espaço adequado para estudar. Isso faz com que você perca todos os dias para organizar um local, encontrar seus materiais e finalmente fazer o seu estudo render. Também é bom vocês estabelecerem metas diárias. Quando estabelecemos apenas objetivos para longo prazo, eles podem parecer distantes demais e até inalcançáveis, não é mesmo? De um jeito ou de outro, isso pode ser desestimulante. Uma saída é estabelecer metas diárias que permitam acompanhar seu progresso mais de perto. Assim, de forma gradativa e constante, você terá aquela sensação satisfatória de dever cumprido, algo relevante para manter a motivação em alta. É possível, por exemplo, se comprometer com o hábito de leitura, né? Então, você pode começar tentando ler 10 páginas por dia. Então, basta aumentar a metade conforme ela ir atingindo diariamente. Ou seja, quando ficar mais fácil lidar com essa quantidade, você pode experimentar ler 20, 30 e assim sucessivamente. E para isso dar certo, temos que fazer umas seleções de materiais. Então, deixe os materiais necessários ao seu alcance. Essa dica pode soar como algo muito simples, mas acredite, ela pode fazer toda a diferença. Não basta ter um bom lugar para estudar ou contar com bons recursos para deixar suas tarefas otimizadas. É fundamental deixar os materiais necessários organizados ao seu alcance. Divida o tempo entre a leitura, revisões e exercício. O planejamento com as metas já está pronto e agora você precisa entender como dividir o seu tempo na prática. Afinal, só ler os conteúdos e teoria pode não ser suficiente para compreender algumas disciplinas. Pense em uma forma de física bastante complexa. Quanto tempo você gastaria para entender os conceitos e para fazer o exercício? Sobraria algum minuto para revisá-los? Para melhorar seu rendimento, é preciso segmentar as horas do dia de acordo com cada atividade que será realizada, porque certas matérias podem tomar mais tempo que outras. Além disso, não separar um período para exercício e revisões tende a ser prejudicial para a compreensão do que foi estudado. Então, vamos fazer um planejamento com um esquema semanal de estudo? Então, elabore um planejamento. O primeiro passo vão lhe ajudar a entender melhor a sua rotina para fazer com que seja cada vez mais eficiente. A partir de então, organize-se e monte um planejamento com tarefas que você deve cumprir. Divida o seu tempo entre todos os seus afazeres, como trabalhar, estudar, comer, organizar a sua casa, fazer sua tarefa com seus familiares. Quando for planejar os estudos, reserve um tempo mínimo diário para estudar e elabore um cronograma dos conteúdos que você tem pela frente, sobretudo para não deixar que eles se acumulem. Nesse caso, a flexibilidade de educação à distância é um grande benefício para as pessoas que têm uma rotina cheia, com os horários e são fixos, né? Então, vocês podem estar fazendo um planejamento de acordo com as suas possibilidades, desfrutando de maior autonomia para estudar. Então, depois de conseguir todo o seu plano, lembre-se que ele foi feito para ser cumprido. Imprevisto pode acontecer, mas sempre é bom tentar cumprir o planejamento a risco. Quando você cria esse tipo de compromisso, seu tempo rende muito mais. E o que é bom sempre estar fazendo quando a gente faz um planejamento, né? A gente tem que fazer um planejamento toda vez que tiver mudança nas nossas grades de horário. Então, o que eu tenho que fazer?
reavalie suas estratégias de gestão de tempo e isso é bom ser feito periodicamente. Então, por fim, não deixe de avaliar suas estratégias periodicamente. Isso é crucial para que elas continuem sempre funcionando bem e promovendo uma boa gestão de tempo para que você consiga cumprir com todos os seus compromissos. Se você não estiver se sentindo disposto para estudar ou caso não esteja conseguindo cumprir com seu cronograma de estudos, talvez seja preciso fazer algumas mudanças para melhorar essa situação. Quem sabe não é melhor se esforçar para dormir um pouco mais cedo para conseguir aproveitar mais o dia seguinte. Sabe como se organizar para estudar não é tão difícil assim, concorda? Tudo depende de como você está se sentindo e se está produzindo bem. Afinal, nosso tempo deve ser administrado de maneira que nossas atividades sejam cumpridas sem deixar que isso impacte a nossa qualidade de vida. Então, vocês irão fazer esse cronograma. Para dar esse primeiro passo, segue um modelo que você poderá realizar ou download. Também poderá fazer em uma folha A4 ou na folha do caderno. Vocês irão fazer esse cronograma, colocar tudo o que vocês fazem durante a semana e vão enviar para o meu contato pessoal. Aguardo o cronograma de vocês na próxima aula. Bons estudos!